Você contou que quando você teve seu primeiro cartão de crédito, ele te quebrou. Você não é um caso exclusivo, não. Eu acho que todo mundo que teve o primeiro cartão de crédito, com o primeiro, se quebrou e depois aprendeu a fazer isso. Você acha que para o Brasil, ou de forma geral, falta essa educação financeira? É comum as pessoas não entenderem o mercado, entender o crédito, entender débito, as consequências disso? Não, que falta educação financeira, com certeza falta. Só que isso tudo é estrutural, né? Assim, primeiro que os juros são cobrados no Brasil são abusivos, né? São extorsivos até, né? Eu diria até um verdadeiro roubo quando você pega da classe média para baixo os operadores de cartão, os bancos, agiotagem legalizada. Você pegar e analisar a taxa de juros, dá mais de 500% ao ano, né? Então... Robertinho já falou várias vezes aqui, não pega dinheiro com o banco, pega com o agiota. Falei, o agiota só vai te bater. O banco ele vai acabar com a sua vida. Não, entendeu? Antes de você apanhar aí, do que acabar com a sua vida eternamente. Eu costumo fazer uma análise assim mais macro, né? Principalmente porque eu tenho estudado bastante isso. Quando a gente olha esse problema específico do cartão de crédito, você está olhando só uma cena, né? A gente tem que olhar o filme inteiro, né? Sim, então, quando você olha só a cena do cara ganha mal, não consegue fazer frente, que a grande maioria da população, na realidade, não é nem um consumismo no cartão de crédito. Você vê muita gente utilizando o cartão para sobreviver. O salário acaba antes, aí o cara né, vai comprar, pagou aluguel, não sobrou dinheiro para fazer alimentação, ele vai lá faz compras com o cartão de crédito e ele começa a entrar nessa bola de neve, né? Essa é a cena que a gente está vendo e a gente acaba culpando individualmente a pessoa porque ela entrou nessa situação. Aí quando você olha a estrutura da economia como um todo, isso de alguma forma você está extorquindo as pessoas de classes mais baixas para transferir esse dinheiro para as classes mais altas, para a elite dominante, que é o famoso capitalismo financeiro, né? Então, você tem um país com essa estrutura de extrema desigualdade, igual existe no Brasil, propicia com que o capital financeiro consiga extrair mais riqueza do que extrairia num país mais igual ou num país mais desenvolvido, né? Então, quando você olha a estrutura do nosso país ou de qualquer país capitalista que tenha essas características nossa, brasileira, você vai ver que o grande recurso, a grande riqueza é drenada das classes mais pobres em direção às classes mais ricas, né? Então, eu falo assim, quando você olha só a cena, obviamente você tem que dar educação financeira e tal, mas as pessoas têm uma estrutura de remuneração muito baixa, que não deixa com que... E aí vem o grande capital, vem para prover, né? Pô, acabou o seu salário aqui no dia 10 do mês, né? Tem 20 dias... Toma aqui Toma um cartão aqui pra você usar. Um cartãozinho pra você usar. Já sabendo o resultado final. É porque a gente vai em outros países e vê que isso não é permitido. Por exemplo, se for na Argentina, você não consegue ter um cartão lá pra você fazer uma dívida de 10 meses com aquilo lá. Se for até num vizinho aqui no Paraguai, se tiver um cartão ali, é débito ou em uma vez. Aqui no Brasil, os governos permitem que você faça compras de 24, 36 vezes no cartão. E depois tem toda essa extorsão. Com essa taxa de juros, né? Se entrar hoje, a gente compra muita coisa pela internet. Se entrar em sites fora do Brasil para comprar as coisas e se você for um residente naquele país ou tiver um cartão, você vai ver, e for permitido, né? Esses equipamentos de audiovisual, que eu tenho um estúdio em casa, você vai comprar, você entra lá na famosa BH Foto, né? Fica em Nova York. Se você tiver um cartão americano, você pode parcelar, mas você vê que a taxa de juros é ridiculamente inferior à nossa. Também. E não justifica, porque hoje a taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos é 4%, aqui é 14%. Só que quando você financia um negócio lá, dá 15%, 20% no ano. Isso. E aqui, se você financiar, dá 500% no ano. Não dá. Exatamente. Se você deixar de pagar o cartão de crédito, né? Então, é uma estrutura, assim, muito perniciosa, sabe, na economia, para drenar recursos das classes mais pobres, né? Essa organização que a gente tem aqui, essa sistematologia de o pobre não conseguir vencer, né? Eu falo pagar todas as contas no final do mês e terminar o mês sempre endividado. Tem uma proposta nova aí, que é tipo um empréstimo do FGTS. Se a pessoa não está preparada e entrar nessa, é mais uma armadilha. Sim. Ou não? Ou essa é uma proposta diferente, já que o dinheiro, vamos entender, é como se o dinheiro fosse meu e o banco estivesse me emprestando. Tem alguma diferença sobre isso do que...
Na realidade, assim, quando eu olho estruturalmente, é uma armadilha, porque, na realidade, o que a gente precisa fazer em termos de economia, na evolução da economia do país, é propiciar que as pessoas não precisem tanto de crédito. Você precisa de crédito para fazer um investimento, né? Opa. Eu preciso comprar uma casa, preciso trocar meu carro. Até aí eu acho que faz sentido e você ter taxas de juros mais civilizadas, né? Mas o cara precisa fazer compra de mercado, né? Precisa pagar conta. E você vê que as operadoras elas vão abrindo essas brechas, né? Hoje, se você quiser pagar a sua conta de energia com cartão de crédito, você pode. Você entrar no site do seu banco, ele deixa. Pagar seu aluguel, você pode. Pode pagar os boletos com cartão de crédito. Então ele vai abrindo essas facilidades. Mas se você for compara... são exemplos simples, né? Como que era feito na época da escravidão? Depois que aboliu a escravidão. Eu sei porque tem um filme até que o protagonista é o Antônio Fagundes, se chama Gaidin. Conta que quando os japoneses chegaram no Brasil, eles também passaram por uma certa escravidão. Sim. Que até hoje existe em alguns rincões aí, existe, de vez em quando o Ministério do Trabalho você vê desmantelando. Que o cara contrata você para na fazenda, nesse filme mostra, né? Umas famílias japonesas, imigrantes que vieram, tá lá trabalhando nas fazendas, teoricamente recebe, tem um salário. Só que ele tem que morar na fazenda. Tem que comprar na fazenda. Aí o dono fala, ele tem que comprar no mercadinho da fazenda. Ele tem que... O aluguel tem que pagar porque ele mora na fazenda e tal. E aí, no final do mês, sempre chega lá e ele não bateu. Tô devendo. Você tá me devendo. Eu sou fazendeiro. Eu falo, não, você tá me devendo aqui X de aluguel, você comprou no mercadinho X, você tá me devendo. E tem a água que você usou, põe tudo ali. Seu salário, sei lá, é 1.000. Aqui deu 1.500, você tá me devendo 500. Você nunca vai saber. Vou trabalhar outro mês. Qual que é a diferença do que a gente tá falando hoje? O cara tá trabalhando, ganha um salário mínimo. E o grande capital faz o que com essas pessoas? Você passou o mês e sobreviveu. Só que para sobreviver você usou 20 dias aqui do cartão de crédito. Você tá me devendo. Você tirar a complexidade que é a financiarização da economia para essa época da escravidão é a mesma. É a mesma coisa que é feita com a sociedade. Sim. Entendeu? Então o que a gente tem que fazer? Com que as pessoas tenham renda suficiente para sobreviver de forma decente. E sobreviver, que eu falo, não é só pagar as contas, se alimentar. As pessoas têm que ter direito a lazer, têm que ter direito à cultura, tem que sobrar um dinheirinho para ele ir no cinema com a família, ele passear no parque e ter como lanchar no final da semana. Mas a maioria das pessoas de classe baixa não tem essas condições. O dinheiro que ela tem não consegue pagar nem as contas do mês. Quando você começa a enxergar as coisas desse jeito, você fica mal? Fico mal, e acho que por isso que a gente tem que elucidar isso, né? Tem que botar isso às claras para que as pessoas tenham essa consciência. Porque tem muita gente que não enxerga isso, né? Mas a hora que começa a enxergar, dá um mal-estar, assim, né? Sim. O que o sistema financeiro hoje, a financiarização, o que o sistema financeiro hoje faz é exatamente o que fazia nessa época da escravidão. Então, mas os grandes... As pessoas estão escravizadas.